Oi, oi, oi. Vamos deixar o Facebook avisar pro pessoal que a gente está chegando. É só uns minutinhos. Daqui a pouco o Facebook avisa com mais eficiência, né? Rapidinho, uns 30 segundinhos, e ele já está na área aí avisando o pessoal. E a gente já pode iniciar. Eu tentei colocar uma musiquinha para a gente esperar, mas não funcionou. Sabe como é que é, né? Não é marinheira de primeira viagem, mas está quase. Que legal, que legal. Já tem uma galera já olhando a gente. Que bom que vocês estão comigo, que bom que vocês estão participando desses momentos comigo. Oi, Mitty, a Nicole, a Gabi, a Adriana, a Aline. Gente, passa muito rápido aqui do lado e às vezes eu não consigo acompanhar todo mundo que está entrando, nem dar um oi para todo mundo que está entrando, assim, logo de cara, né? Mas no finalzinho a gente vai conseguir falar, interagir. Oi, Grace. Que legal, gente. Como é bom ter vocês comigo. Muito obrigada. Né? Eu quero, assim, agradecer demais vocês estarem comigo, porque esse momento que vocês estão comigo, vocês estão deixando de fazer algo por vocês e para a família de vocês. Então, eu só tenho a agradecer, a ser grata por isso, gratidão a todas, né, por terem me acompanhado. Essa é a terceira live que a gente faz, né, e eu tenho, a cada live tem tido retornos positivos, tenho tido feedbacks positivos, tenho sofrido, porque sair da zona de conforto da gente não é fácil, dói, né? A Gabi deve estar olhando para mim e agora deve estar dizendo, o que é que essa retardada está fazendo aí? Falando com um monte de gente, porque ela sabe do meu sofrimento, as pessoas que me conhecem sabem do quanto eu sofro em me expor dessa forma. Né? Mas isso faz parte do meu processo, né? Eu tenho comentado com vocês sobre isso, eu venho numa linha de crescimento pessoal e profissional e isso faz parte disso. Boa noite, gente. Boa noite, Nata. Boa noite, Aline. Né? A Mari também está aqui. Que legal, gente. Eu fico bem faceira com vocês aqui comigo. Então, gente, né, para quem caiu de paraquedas hoje, na primeira live, né, como se fosse a primeira live assistindo hoje, eu sou Estela, né, para quem me conhece sabe, né, eu sou coach de mulheres e eu venho trabalhando com mulheres, venho ajudando mulheres a emagrecerem de forma definitiva, né, sem deixar de comer o que elas gostam, né, e sem sofrimento, através de um programa chamado Naturalmente Magra, que é um programa que eu desenvolvi, é um programa de 8 semanas, né, onde a gente trabalha não o emagrecimento de fora para dentro, é o emagrecimento de dentro para fora. O emagrecer da mente, o emagrecer do pensamento, das relações, das emoções, das relações patológicas com a comida, né, das relações patológicas de hábito, né? Então, esse programa se chama Naturalmente Magra, que é o mesmo nome do grupo do Facebook fechado, que quem se cadastrou na última live, que quem vem se cadastrando nos meus posts, na minha lista VIP, né, pode ter acesso. Né? É um grupo bem legal, onde a gente vai compartilhar ideias, dores, sucessos, insucessos, né, as maluquices que a gente faz e já fez para emagrecer. Eu já fiz muitas, hoje não faço mais. Né? Hoje eu posso dizer que eu estou em paz com a balança, comigo. Né? Eu acho que vocês estão me escutando bem. O que vocês têm para me dizer? Só para eu ter noção, se eu estou falando, eu tenho a impressão que a minha câmera está tremendo e que às vezes dá uma quebrada de imagem. Vocês podem ir compartilhando comigo e dando joinha. Se está tudo bem, vocês deem joinha. Se não está tudo bem, vocês dizem não, porque não tem joinha negativo. Né? Mas se está tudo bem, está tudo certo, tá? Se por acaso tiver algum problema acontecendo, vocês comentem comigo que assim que eu correr os olhos nos comentários, eu vou tentar melhorar. Né? É porque às vezes eu não tenho como controlar o sinal da internet, né? E ela é meio temperamental, tem vida própria, funciona bem quando quer. Mas então, gente, hoje aqui, nessa live de hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar, né, de mudanças positivas que
podem vir e que com certeza vão vir ajudar a gente na nossa forma de emagrecer, no nosso processo de emagrecimento. Essa é a função da live hoje, essa é o motivo da nossa live de hoje. Quando eu falo nossa, né, eu já expliquei em outros momentos, mas vou explicar de novo, né, é porque eu não estou sozinha, tem pessoas na minha volta me amparando, me ajudando para que isso, para eu estar aqui hoje com vocês, né, eu tive um encontro de tarde com uma mentora, eu tive incentivos de amigas, eu tive, tipo, pé na bunda mesmo, vai, faz, né? Então eu digo a gente porque eu não estou sozinha, né? A gente, unidas a gente é mais forte, então tem pessoas comigo junto nessa caminhada, né? Que legal, a gente tá compreendendo, tá tudo certo. Se não tiver, fala ou, né, faz uma carinha de não, de espantado, porque daí é um código que a gente consegue se comunicar. Né? E a live de hoje, quem viu os posts, quem entrou nos posts e quem viu, a chamada da live era essa: você tem fome de quê? E quando eu pergunto você tem fome de quê, né, mais tarde eu vou explicar direito isso, né? Eu tive uma amiga que me disse assim: eu tenho fome de tudo, Estela, eu sou uma draga, tipo draga, né? Mas não é nesse sentido que eu quero falar, não é esse tipo de fome que eu quero questionar, né? Eu pergunto assim para vocês: vocês estão se alimentando, vocês estão comendo para alimentar o corpo de vocês ou vocês comem para alimentar a alma de vocês? Essa é a questão. Esse é o quesito hoje, né? As perguntas. Por quê? Por que eu levantei isso? Por que eu levantei esse assunto, né? Porque geralmente as pessoas que padecem com excesso de peso, que querem emagrecer, né, é muito comum que elas queiram preencher algum vazio na vida delas, comendo para se alimentar a alma, não o corpo. Por quê? Tem pessoas que comem, que se alimentam para expressar algo, né? Tem pessoas que se alimentam para reprimir algo, tem pessoas que se alimentam para evitar algo, né? Tem gente que, enfim, que se alimenta por infinitas razões, né? Por infinitos motivos, né? E que esses motivos não são necessariamente para alimentar o corpo com as necessidades reais, físicas que ele precisa. Quando é que é uma necessidade real física? É aquela que está dentro dos parâmetros normais da alimentação, da quantidade certa de alimento, de comida, né? Eu não sei se com vocês, né, ou se com todas vocês, mas eu já fui assim, né? Comigo já foi assim. Eu já me alimentei de forma errada muitas vezes, inúmeras vezes, né? Eu já tomei remédio para emagrecer até pouquíssimo tempo atrás. Eu tomava remédio e eu não me envergonho de dizer isso, porque é um padrão de comportamento que, para as mulheres no mundo feminino, não é tido como algo vergonhoso de se fazer. Pelo menos eu não entendo assim. Eu entendo que é algo como uma necessidade imediata de se fazer. Tomar medicação para emagrecer. Mas eu também tomei remédio, tomei shake, também já quis ser emagrecida, de fora para dentro, né? Também já comi de forma errada, muitas vezes, quando estava angustiada, quando eu estava meio deprimida, quando eu estava meio triste, aborrecida, né? Eu não sei se vocês, mas essa foi a minha dor, né? E eu acredito que muitas das pessoas que querem emagrecer também têm essa dor, né? Que às vezes a gente não se dá conta, mas como é um vício, posso dizer assim, a gente come porque está feliz, come porque está triste, come porque brigou com alguém, come porque foi promovido, come porque se saiu bem nas vendas, então comemora comendo. Enfim, a gente come por diversos motivos. E às vezes esses diversos motivos fazem com que a gente se alimente de forma errada. Hoje eu sei que tudo isso que eu fazia, todas essas formas de tentar emagrecer que eu tinha na minha cabeça, na verdade fazia eu me afastar cada vez mais, né, da Estela que eu queria de fato ser, que era a Estela magra, de mente magra. Que eu já comentei com vocês as outras lives, né, que chegou ao ponto de eu observar as pessoas, na forma delas se alimentarem, na forma dela comer. Parecia uma coisa meio
paranoia, mas eu chegava e eu comecei a prestar atenção como é que uma pessoa gorda comia e como é que uma pessoa magra comia, como é que ela se comportava na frente da comida. Como é que pessoas distintas, de corpo de distinto, se comportava diante da alimentação, né? Então, hoje eu sei como é que a coisa funciona. Hoje eu entendi melhor a minha mente, né? Eu consegui modificar meu comportamento, consegui modificar a minha relação com a comida, otimizei essa relação, né? Mas por que que eu tô, por que que eu tô falando tudo isso, né? Hoje, agora eu quero perguntar para vocês, né? Então vocês, estou falando muito rápido? Acho que tô, né? Tô meio acelerada, vamos começar a falar devagar. Depois dos 40 fica mais difícil, a Maria tá falando. Olha, Maria, eu vou te dizer assim, ó, a gente não pode se agarrar nisso, e depois dos 40 fica mais difícil, né? Vamos dizer, vamos mudar a frase, vamos dizer assim, ó, depois dos 40 o desafio é maior, mas não é difícil, né? Porque senão a gente se agarra a essas pseudo-verdades e fica nessa de que, eu tô com 40, não é, vai ser difícil. É mais difícil emagrecer depois dos 30, o metabolismo fica lento. A gente se agarra em umas crenças, né, e vive elas como verdade absoluta. E elas não são verdade absolutas. Porque se assim fosse, todas as pessoas que vocês conhecem acima de 40 anos que emagreceram, seria possível ter emagrecido. Todas as pessoas acima de 30 que emagreceram, seria possível ter emagrecido. Né? Quando a gente generaliza as coisas, é que daí é possível a gente ver que é possível a gente ver que é possível, que aquilo é só uma coisa nossa, é uma crença nossa, é uma verdade só nossa. Né? Então, eu ia convidar vocês hoje, né, para terem a percepção, né, do cenário da vida de vocês. Eu já vou chegar no fome de quê? Só deixa eu fazer todo o contexto para fazer vocês entenderem. Oi, Andréia, Andréia entrou, todas as Andréias entraram. Ai, que bom a gente ter vocês aqui comigo, é muito bom. Então, eu vou fazer um convite para vocês, assim, uma reflexão. Hoje, no cenário de vocês hoje, como vocês estão hoje, vocês comem para preencher algum vazio? De onde é que saiu essa pergunta, né? Então, vamos refazer a pergunta. Conectar, acho que voltou a live. Viu, gente? Ao vivo não é fácil, é tipo Domingão do Faustão, assim, né? Quem sabe faz ao vivo e era isso, caiu e voltou. Eu vou fazer a pergunta diferente, né? Olhem para a vida de vocês, né? Olhem para o cenário atual de vida de vocês. Olhem na volta, olhem a vida que vocês levem, que vocês estão levando, né? E me digam qual é o nível de satisfação de vocês em relação à vida que vocês estão levando hoje. E numa escala de 0 a 10, qual é o nível de satisfação de vocês em relação à vida de vocês? Onde 10 é o nível top, tipo, tá tudo ok, tá tudo funcionando super bem, e 0 é nada satisfeito. E 10 é super satisfeito. Parem, reflitam, né? Tem esse momento de reflexão agora. Como é que nota vocês dariam? Se vocês pudessem, se vocês fossem professora de vocês e fossem dar nota para a vida de vocês, que nota vocês dariam hoje para a vida que vocês estão levando? Para o cenário de vida de vocês? Pararam para pensar? Fizeram essa reflexão? Ninguém disse nada, gente. Não tem nenhum joinha aí para eu entender o que vocês estão pensando. É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta reflexiva, porque daí tu te dá conta de várias situações. Se vocês pensaram, se vocês avaliaram menos de 10, a vida de vocês não está vocês não estão satisfeitas com a vida de vocês,
né? A nota que vocês dão é menos de 10 para o nível de satisfação da vida de vocês, me respondam agora, parem e pensem. Qual que é o dilema? Que área da vida de vocês fez para vocês pensarem e avaliarem menor que 10? Qual é o dilema? Qual é o problema? Qual é a turbulência que vocês estão passando agora? É a relação conjugal, que fez com que vocês não avaliassem 10%, 10% de satisfação? É o trabalho? Vocês não estão legal onde vocês estão? Não estão legal no trabalho de vocês? Vocês acham que estão produzindo demais e recebendo de menos? Está cansativo a carga horária? Né? São as finanças. Às vezes a gente só trabalha e paga conta, trabalha e paga conta, e tudo que a gente trabalha não ainda assim não é suficiente para manter o padrão de vida que a gente gostaria. São as finanças, né? É a falta de um hobby, que vocês ainda não acharam nada que pudesse satisfazer vocês na área de lazer, né? Para ter um hobby, para praticar um exercício. É isso que está pegando, né? É a família, o contexto familiar que não está legal. Conseguiram entender o que eu quero que vocês reflitam e pensem? Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? Compartilhe comigo. Dê um joinha se eu estou sendo clara. Né? Se vocês avaliaram o nível de satisfação de vocês menor que 10, vocês conseguiram identificar agora qual foi a área da vida de vocês que fizeram com que vocês avaliassem uma nota inferior a 10? Cada uma de vocês sabe qual é a área que vocês pensaram para avaliar de forma inferior a 10. Né? Então pode ser na verdade pode ser uma infinidade de coisas, né? Pode ser diversas áreas, nenhuma dessas que eu citei aqui, pode ser uma coisa totalmente diferente, pode ser um conflito interno, pode ser uma briga familiar, pode ser uma pendência de documentação que demora para ser resolvida, pode ser uma questão burocrática que não funciona, que não anda conforme tu gostaria, mas tem alguma área da vida que faz com que a tua satisfação de vida não seja plena. Ok? Entenderam? Foi claro? Bom, mas o que eu tenho para dizer para vocês? Que não adianta a gente fugir da vida. As circunstâncias, as adversidades, as turbulências, elas vão acontecer. E quando a gente varre esses problemas para debaixo do tapete, não adianta, eles continuam lá. Alguma hora, algum momento, o vento vai vir e vai levantar o tapete e vai trazer o problema à tona. Isso é fato. A gente não consegue fugir do dia da gente. A gente não consegue fugir da realidade da gente. É inevitável viver a vida que se leva. Né? E para emagrecer, gente, né, é preciso a gente saber gerenciar bem a nossa vida e as nossas dificuldades. É primordial que a gente consiga ter esse gerenciamento equilibrado, que a gente tenha domínio dessa gerência da nossa vida. Né? Das nossas dificuldades. Né? Às vezes a gente só consegue gerenciar bem o nosso processo de emagrecimento, a gente só consegue gerenciar bem a nossa manutenção de peso, né, se a gente gerenciar bem os conflitos da gente nas diversas áreas da vida. Tá? E daí eu pergunto agora, talvez com esses conflitos que eu apresentei para vocês, com essas situações que eu trouxe à tona, com essas reflexões que eu trouxe, né, eu pergunto assim, talvez vocês estejam comendo para alimentar daí a alma. Né? Observe com atenção o cenário da vida de vocês. Né? Analisem a rotina. Olhem para o lado agora e se perguntem, né? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Né? Onde é que eu preciso melhorar? Né? Olhem com atenção. Estou sendo clara, gente? Estou sendo... tá ficando claro para vocês? Né? Me dê um joinha
Eu não consigo saber se vocês estão entendendo bem ou não. Mas eu queria o retorno de vocês em relação a isso. Tá tudo ok? Como é que tá? Será que caiu a live e eu não consegui ver? Gente, me dê um joinha. Vocês estão conseguindo ver, gente? Como é que tá? Caiu? Caiu a live? Vocês conseguem me ajudar, me dizer alguma coisa? Estão conseguindo dizer? Pessoal, vocês estão conseguindo me dizer o que está acontecendo? Acho que não caiu, né? Não, não caiu. Ah, que bom, tá. A galera me disse aqui, não caiu. É que eu não consigo ver aqui, ó. Ah, perfeito, gente, perfeito. Agora eu botei meu telefone aqui e consigo ver os comentários aqui no telefone. Porque eu fiquei perdida, não deu mais sinal. Desculpem, gente. Desculpem o delay do negócio. Né? Não caiu a live, para mim está bom. Disse o Gé, tô te ouvindo e tô te vendo. Dá para ouvir. Ah, obrigada, legal. É que aqui para mim está dizendo que está tendo problema. Entendeu? A minha internet aqui está dizendo. A última que entrou aqui foi a Cristina. Então eu não consegui saber se estava tudo ok ou não. E a minha live parou aqui em 17 minutos. Não sei. Já faz mais de 17 minutos que eu estou falando e continuo aqui. Bom, gente, vamos voltar aqui para não perder o fio da meada. Né? Eu estava falando para vocês observarem com atenção, né, o cenário de vida de vocês. Né? Analisar a rotina de vocês. Né? E que tipo de fome vocês têm. Né? Qual é a fome que vocês têm? A fome física ou a fome emocional? Né? Qual é a fome? Agora eu vou explicar o que é fome física e o que é fome emocional. Né? A fome física é aquela que gera desconfortos na gente, que o estômago ronca, ela chega de forma gradativa, né? Ela vem aos pouquinhos. Eu vou falar para vocês o seguinte, depois eu vou responder todos os comentários, tá? Porque aqui no meu PC eu não estou conseguindo ver os comentários, só o joinha que vocês estão dando, tá? Eu só consigo ver no telefone. Mas se eu der atenção no telefone, eu não vou ficar legal aqui, tá? Então, gente, existe a fome física e a fome emocional. Por que eu vinha falando por que eu dei toda aquela introdução a respeito do cenário da vida da gente, né? Porque a fome física e a fome emocional, para a gente poder identificar. A fome física, ela é aquela que vem de forma gradativa, né? Ela é gradual, né? Mas ela gera desconfortos físicos. Barriga ronca, a gente eu, por exemplo, fico mal-humorada se eu estou com fome. Né? Tem pessoas que passam muito tempo sem comer, que dão dor de cabeça. Tem pessoas que sentem tontura. E é aquela fome que a gente precisa alimentar, de fato, o corpo para suprir uma necessidade física. Né? A fome emocional, né? A fome física, ela vem de forma gradual. Pouquinha fome, muita fome, média fome, muita fome. A fome emocional, né, ela é diferente. Ela chega de repente, ela ataca a gente de repente, sabe? E geralmente com um certo senso de urgência, assim, tu tem que comer naquela hora, né?
Essa é a fome emocional, né? É aquela fome que às vezes tu acabou de almoçar, né? E ainda tem a necessidade de se preencher com alguma coisa. Parece que o almoço não te satisfez, por mais que tu tenha comido um belo prato, né? Na fome emocional, a gente come, 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 come e tem dificuldade de parar. 99% do processo de peso, né, que envolve as pessoas, do excesso de peso, da obesidade, das pessoas que querem emagrecer, 99% dos casos, né, está relacionado à fome emocional. E isso que eu estou falando para vocês, não foi eu que resolvi dizer isso. Não. Tem fundamentação teórica, tem pesquisa científica em cima disso, né? Então, isso é embasado, né, em artigos científicos que dizem que 99%, olha a quantidade olha o percentual que é alto, né? 99% das pessoas que sofrem, que padecem com excesso de peso, né? Esse excesso de peso é gerado por fome emocional, né? É claro que quando a gente, que também existem situações assim, que quando a gente está muito tempo sem comer, que a gente passa horas sem comer, e por algum motivo, por exemplo, se eu saio de casa almoçada, se eu almocei e sair para trabalhar, e só vou poder ter acesso novamente à comida, à alimentação, quando eu voltar para minha casa tarde da noite, provavelmente eu vou chegar louco de fome e vou comer de forma demasiada, e essa rotina de alimentação, né, vai fazer com que eu não tenha sucesso no meu processo de emagrecimento, né? Porque eu sempre como demais porque eu passei muito tempo sem comer, né? Isso também pode prejudicar o processo de emagrecimento. Mas, na grande maioria dos casos, né, a obesidade, ela aparece muito mais para as pessoas na forma de fome emocional, né? Deixa eu ver o que a Ana Paula falou com a gente aqui. A Camilinha chegou. Oi, Camila. A Camila é uma das minhas incentivadoras, gente. Falo que a fome é da ansiedade. Sou mega ansiosa e desconto muita coisa na comida. Isso é um desequilíbrio enorme na rotina que tentamos manter para a dieta. Porque, para mim, dieta tem que ter rotina e organização. É verdade, né, Ana Paula? Só que a gente também coloca assim tudo a culpa na ansiedade, né? A ansiedade acaba sendo a grande vilã disso tudo, né? A gente se esconde atrás da ansiedade. E a ansiedade, no meu ponto de vista, e não quer dizer que eu esteja certa, né? Longe de mim isso, mas no meu ponto de vista, a ansiedade é excesso de preocupação com o futuro. É excesso de futuro. São preocupações demais com coisas que ainda não aconteceram, com coisas que vão acontecer, com coisas que eu penso, que quero fazer, né? Então, para mim, né? Eu acho que a gente se agarra nessa questão da ansiedade. Eu sou ansiosa e é por isso que eu não consigo emagrecer. Eu sou ansiosa e eu como por ansiedade. Mas agora, Ana Paula, eu te falando sobre eu te dando esses insights que eu te dei em relação ao teu cenário de vida, tu conseguiu ter alguma reflexão, né? É possível que tu te encontre dentro de um quadro desse, né? Que nota tu deu? Que nota tu avaliou a tua vida, a tua satisfação de vida? Tu olha para o teu cenário de vida e que nota tu dá, né? E conforme a gente fez o exercício, conforme eu pedi para que vocês questionassem, né? Vocês tiveram alguma tomada de consciência? Fez sentido para vocês que de repente vocês comam para preencher algum vazio numa área de insatisfação? Né? A Misha está dizendo, certamente, correto, ansiedade, preocupação demasiada com o futuro. Né? E a gente se agarra nessa questão da ansiedade para nos desculpar de todo o insucesso nos processos que a gente iniciou de emagrecimento. Eu sou ansiosa demais, não consigo. Eu como porque eu sou ansiosa. Ou eu não emagreço porque eu sou ansiosa. Eu não consigo manter o meu plano alimentar porque eu sou ansiosa. A Ana Paula está dizendo, hoje eu mudei muito. Por mais ansiosa que eu sou, eu ainda consegui eliminar 13 quilos. Tá vendo? Tá vendo então como a ansiedade não é o principal fator sabotador do teu processo de emagrecimento? Tu conta essa história pra ti de que tu é ansiosa e que por isso tu não emagrece, mas ainda assim tu já perdeu 13 quilos, né? Deixa eu falar mais assim pra gente, e depois a gente pode interagir mais ainda, gente, né? Vocês podem fazer sabe o que também por mim, para nós, né? Para aumentar essa conexão,
é compartilhar essa live. Compartilhe essa live com os amigos de vocês. É bem facinho, é só apertar do ladinho aí, compartilhar, né? E que mais pessoas vão poder assistir esse momento nosso. Essa conexão feminina, praticamente, né? Porque eu só vi um menino até agora aí. Mas que é muito bem-vindo também, né? Então, quando a gente busca no alimento o que falta para a vida da gente, né? A gente entra nesse cenário, né? De alimentar a alma. A gente busca no alimento, né, na verdade, o que falta para a vida. Tem gente que come para desestressar, está muito estressado e come porque vou me desestressar, vou comer um pouco, vou com um happy hour com os amigos e vou atolar o pé na jaca, né? Vou jacar, né? Que a gente fala, vou jacar hoje, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas a expressão jacar, né, que a gente usa no mundo dos emagrecedores, assim, desse pessoal que a gente trabalha junto, por que a gente fala vou jacar, né? É assim, já que eu comi um brigadeiro, então vou continuar a seguir comendo, já que, né? Então eu jaquei, né? Hoje eu jaquei, enfiei o pé na jaca, eu jaquei, eu comecei a comer, então agora eu não vou seguir comendo, não vou parar. Essa é a expressão, de onde vem a expressão jaquei, né? Tem gente que come porque está se sentindo sozinho, tem gente que come para ter prazer, porque falta, de repente, prazer na vida de outras formas, então busca na alimentação prazer. Tem gente que come porque está com tédio, não tem nada para fazer, então vai comer. Tem gente que come para relaxar, né? Há vários motivos, né? Como eu já falei, né? Pode levar a gente a comer, a se presentear com a comida, né? É muito comum, às vezes, também, né? O pai fica fora de casa durante um dia todo e quando ele chega com uns doces para os filhos, para a esposa, com bombom. É uma forma que ele tem de presentear a família pela ausência dele. Consegue entender? E daí a gente, para não desapontar aquela cordialidade que ele quis ter, aquela gentileza que ele fez, acaba comendo para não desapontá-lo. Acontece também. Mas a grande sacada dessa live, o que é? A grande sacada é o seguinte: uma vez então que tu tem clareza da tua vida, né? Uma vez que tu consegue identificar, né? A partir do momento que tu tem a clareza da vida, ou do que nesse momento, né, tu tá querendo fugir, que é nesse momento que daí tu vai para a comida. Entendeu? Faz sentido para vocês? Quando vocês querem fugir de alguma coisa, quando tem alguma coisa incomodando vocês, é nesse momento que vocês vão para a comida. A partir do momento que vocês têm essa clareza, que vocês têm essa tomada de consciência, no sentido de que tá, ok, identifiquei o que era, então vou mudar o hábito. Porque se eu identifico que todas as vezes que eu briguei com meu marido, ou que eu me estressei no trabalho, ou que eu cheguei em casa super chateada porque algo deu errado no meu dia, eu vou comer porque foi ruim, ou porque foi bom, porque a gente também come para se presentear. Se eu identifico esse padrão de comportamento, aí é a hora de quebrar o padrão. Entenderam? Quebra o padrão de pensamento e adquire um novo padrão de comportamento. Esse novo padrão de comportamento te traz um novo hábito. E é nesse novo hábito que a gente se agarra. É esse novo hábito que vai fazer com que a gente não se sabote e não jaca, né? Para poder potencializar o processo de emagrecimento. Quando a gente identifica o que nos sabota, é aí que está a grande virada, é aí que está a grande sacada de mudar o jogo, de virar o jogo. Fui clara? Tá perguntando como quebrar o padrão. O padrão de comportamento? Como quebrar o padrão de comportamento? Então, tu identificou. Hoje eu ainda estava falando pro meu marido, né? Que meu marido, ele chega em casa, e ele se senta no sofá e à noite para ele traz para ele uma ansiedade grande. Então, ele janta, daqui a pouco ele come um doce, daqui a pouco ele levanta, ele come uma fruta, daqui a pouco ele levanta, ele come uma gelatina, daqui a pouco ele levanta. Do jantar, que acontece às 7 da noite até meia-noite, que é a hora que a gente vai se deitar, né? Ele se alimenta mais
umas 4 vezes. Em pequenas refeições, uma beliscadinha, mas se alimenta. E hoje eu estava conversando com ele sobre o tema da live, eu disse, tenta quebrar esse padrão de comportamento. Já que tu identifica que tu comes porque tu estás ansioso, porque tu vê a noite chegar e isso te remete a alguns sentimentos que tu não gosta, porque te remete a situações que tu viveu durante a noite que te traz ansiedade, que tu fica angustiado, que são coisas que tu querem resolver, ou que te remete a emoções negativas que tu teve, tu já identificou o que acontece. Levanta do sofá e não te permite comer. Vai ocupar a tua mente com outra coisa. Vai brincar com a Yasmin, vai ler um livro, vamos se ocupar, vamos subir, vamos fazer alguma coisa lá fora, né? Até que a questão, não sei se eu consegui responder para as meninas sobre a questão de quebrar o padrão, mas assim, gurias, se eu não fui bem clara, depois eu vou tentar responder todas as perguntas uma a uma, tá? Porque passa batido aqui e pode ser que eu não dê atenção para vocês da forma que eu gostaria de dar. Vamos ver. Teca, aqui a questão que a Tati perguntou. Ela está feliz com o peso dela e as pessoas a julgam. Ou gorda demais ou magra demais. E eu acho que eu estou satisfeita. Mas o importante não é tu ser para os outros. Se tu achas que tu está satisfeita, né, eu acho que essa é a questão. Né? A gente não tem que satisfazer o outro. Né? Porque a gente também engorda pelo outro. Às vezes o peso que a gente carrega não é nosso. Né? Às vezes o peso que a gente carrega é da outra pessoa, no sentido de não querer desapontar o outro. Vamos falar agora do mês que passou, só para dar um exemplo. Foi um mês com mais feriados do que dias trabalhados. Né? Então, esses feriados, eles são, na verdade, existe uma grande chance da gente ter que sair para jantar na casa da sogra, ou na casa do compadre, ou janta aqui, ou janta ali. Né? E, às vezes, para não desapontar o outro, porque ele fez toda uma comida gostosa na casa da mãe da gente. Né? Eu vou almoçar na casa da minha mãe, mas tu já comeu? Já, mas tu não provou isso, não provou aquilo, tu não provou aquilo outro. Antigamente, o que eu fazia? Eu provava todas as comidas que a minha mãe fazia para não desapontar ela. Hoje não. Hoje não, mas eu estou satisfeita com o que eu comi. Eu entendo que ela fez aquilo para me agradar. Eu entendo que a intenção dela de me dar a comida que eu gosto foi positiva. Mas eu estou fazendo ela entender o quê? Que o fato de eu me alimentar com aquilo que me satisfaz não significa que eu não goste da comida dela. E que eu não considere o que ela fez por mim. Não. Só estou fazendo ela entender que aquilo para mim é o suficiente, é o que eu preciso e o que é necessário para eu estar como eu quero. E tudo bem. Só que às vezes, até a gente chegar nesse processo, né, o dizer um não para o outro, né, é ganhar um peso que não é nosso. A gente está ganhando o peso do outro. Não sei se fez sentido, né? Mas funciona um pouco assim, sabe? Às vezes a gente carrega nas costas um peso que não é da gente, para não desapontar o outro, né? Deixa eu ver onde é que a gente estava, para eu não perder aqui, que eu tenho as minhas colas, né, gurias? Eu já falei para vocês, né? Que não é fácil. Eu tá aqui falando para um monte de gente. Gente, eu tô tão faceira com vocês todas aqui comigo, que vocês não fazem ideia. Sabe? Para mim é muito bom conversar com vocês, para mim é muito satisfatório saber que vocês foram fiéis a um post, saber que vocês estão sendo fiéis às minhas lives. É muito bom e eu sou muito grata, né? Mas deixa eu falar aqui o que mais. Quando a gente começa a identificar, a perceber e ter a clareza desse tipo de fome que a gente tem, né? Que tipo de fome? É fome de quê? É fome física ou é fome emocional? Né? Toda vez que a gente se deparar com uma situação assim, eu gosto da brincadeira, do brinca de estátua. Para e se pergunta. É fome de quê? É minha barriga que está com fome ou eu estou querendo comer alguma coisa? Né? Que padrão alimentar que eu tenho diante dessas situações? Eu paro e me escuto ou não dou esse tempo para mim? Ai, como quebrar esse padrão? Esse padrão é quebrado. Tá? A gente consegue se quebrar esse padrão e adquirir novos hábitos. Lógico, não é um passe de mágica.
Existe todo um processo de transição, todo um processo de exercícios diários mentais para a gente quebrar padrão de pensamento, de comportamento. Mas a neurociência hoje explica que é possível, muito possível, né? A PNL explica que é possível, muito possível, né? Então a gente vai quebrando os padrões dessa forma. A gente tem que ter um gatilho que faça a gente ter esse discernimento na hora de se alimentar, tá? Né? Senão, o que acaba acontecendo no fim das contas, né? Quando a gente acaba jacando, né? Quando a gente acaba enfiando o pé na jaca mesmo, né? Quando a gente acaba atolando, quando a gente não se ouve, né? Porque agora, até esse momento, vocês não sabiam, eu acho que não sabiam, ou quem já sabia, ok, mas quem não sabia, passou a saber. Então, eu peço o quê? Para que se ouçam, né? Porque quando a gente não ouve a gente, quando a gente não se escuta, né, e acaba não fazendo legal como tinha que ser, né, depois acontece o quê? Vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de arraso, tu te sente arrasada, tu te sente frustrada, tu te sente desapontada contigo, de um sentimento de menos-valia, tu acaba, puxa, mais um processo que eu comecei e não continuei, mais uma dieta que eu fracassei, né? Acaba não te dando mais crédito para tu mesmo, para ti mesmo, né? Botou tudo a perder, né? Então, o que eu queria com a live de hoje? Né? O que eu gostaria com a live de hoje? É que vocês pudessem perceber que tipo de fome vocês têm. Né? Como é que está a vida de vocês? Qual que é o cenário de vida de vocês? E qual que é o padrão alimentar de vocês diante desse cenário? Né? Consegui ser clara? Fez vocês pensar, né, sobre isso, né? Que padrão alimentar vocês têm diante do cenário de vida de vocês? Né? O cenário de vida de vocês é um cenário tumultuado, é um cenário agitado, é um cenário que está passando por turbulências emocionais, familiares, financeiras. E como é que é o padrão alimentar de vocês diante desse cenário? Identificou que é isso que está fazendo, que não está fazendo legal? É isso? Identificou qual é o cenário, qual é a parte do cenário que está prejudicando o processo de emagrecimento de vocês? Ok, identificou? Beleza, show de bola. Agora vamos começar a mudar o padrão de comportamento, já que a gente já sabe o que é que faz a gente comer de forma pela fome emocional, não pela fome física. Aí, como é que a gente vai fazer isso? Cada um de nós temos dentro de nós mecanismos diferentes, mas que eles têm, eles existem. O que falta é a gente despertar eles de algum jeito, né? Para que a gente consiga driblar essa fome emocional. Não deixar que ela nos sabote, né? Então, vamos resolver essas questões. Todas as vezes que a gente olhar para esse cenário da nossa vida e ver que tem alguma área que não está legal, vamos resolver isso. Vamos entender que vamos começar a promover pequenas mudanças. Pequenas mudanças. Não estou pedindo para que vocês façam grandes coisas, mas vamos começar devagar. Vamos começar com passinhos lentos, pequenas metas, grandes conquistas. Essa é a máxima, sabe? Não vamos pensar no máximo de peso que tu quer perder. Vamos pensar que de hoje até a semana que vem, eu começar a me escutar melhor, eu começar a me observar melhor e ter uma clareza maior diante daquilo que eu acho, que eu acredito que está fazendo me sabotar, e eu conseguir mudar esse padrão, com certeza tu já vai conseguir ver uma diferença no teu comportamento alimentar. Eu tenho certeza que vai. Tá? E se difícil, e se sozinha tá difícil, se é difícil sozinha, né, peça ajuda. Né? Esse processo de emagrecimento não é fácil sozinha. Na grande maioria das vezes, as pessoas que precisam emagrecer são pessoas lindas, né? São pessoas, e eu falo lindas assim, não é lindas só de aparência, são pessoas lindas de essência, sabe? São pessoas generosas, são pessoas prestativas, são pessoas dispostas, elas estão sempre prontas a ajudar, a estender a mão para a gente quando a gente precisa. Né? Parem e observem na volta de vocês. Geralmente, esse tipo de gente que padece da obesidade, que padece com a questão do emagrecimento, são pessoas que estão sempre prontas para ajudar, né? Mas que têm uma dificuldade gigante de receber ajuda.
né? Elas acham que não precisa... existe essa dificuldade delas enxergarem que para essa jornada do emagrecimento, sozinha é mais difícil, né? Que com a ajuda de outras pessoas, vai se tornar mais fácil, mais leve o fardo, né? Eu sei, a vida às vezes é muito pesada, né? Não é fácil, né? A gente pode estar lidando hoje com um momento difícil, com algum problema, com algum parente acamado ou doente, né? E, enfim, problemas financeiros, né? E às vezes a gente não tem ninguém para dividir isso. Então eu peço, assim, sabe? E compartilho com vocês que é necessário. Arrume um confidente, se abram com um amigo, uma amiga, externalizem esses sentimentos num caderno, façam um diário, ponha para fora, exorcizem de vocês, né, esses sentimentos que impedem vocês de ter um pensamento mais leve, né? Porque assim, gente, para ter um corpo mais magro, né, a gente tem que ter uma vida mais leve. Né? Quem tem uma vida mais leve consegue manter um corpo mais leve e magro por mais tempo, muito mais tempo, praticamente de forma definitiva. Vamos olhar para a vida hoje à nossa volta, vamos ter a clareza do que é fome física e do que é fome emocional, né? Faça pequenas mudanças, peça ajuda, né? E daí a vida vai ficando mais leve, vai ficando mais gostosa de ser vivida, as coisas vão parecendo mais menos importantes, os grandes problemas vão parecer menores, porque a gente não carrega eles sozinho, né? Provavelmente às vezes, né, a gente está querendo abraçar o mundo, né, e tem dificuldade de dizer não para o próximo, né. Então eu convido vocês hoje a avaliarem a vida de vocês, a analisar o cenário de vocês, tentarem identificar qual é a área da vida de vocês que precisa de mais atenção, né, que está fazendo com que vocês se descompensem e tentem, e estão comendo para alimentar esse vazio dessa área que não está legal. Né? Perceba-se, escute-se, comece a se entender que daí tudo fica mais fácil para emagrecer. Né? Eu não sei o que é que vocês acharam hoje, o que vocês gostaram, o tema foi relevante, o que é que vocês têm para me dizer. Dê um joinha se vocês acharem legal. Né? Compartilhem a live, por favor, para a gente poder participar e conectar com mais pessoas, dar continuidade naquela questão da conexão feminina, né? Que a questão do emagrecimento, ela pega o sexo feminino também, o universo masculino, mas muito mais o feminino. Né? Eu queria agradecer vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quem se cadastrou e recebeu o e-mail que eu mandei meio atrasadinho, mas chegou ao meu ponto. Eu digo sim para tudo e me ferro sempre. Me magoou, desconto no que não devo. Foi ótimo, viu, Lilian? A gente sempre, talvez todas as dores não se encaixem para todas as pessoas, mas uma dor ou outra, uma situação ou outra, pode fazer sentido para uma de vocês. Né? E eu acredito de verdade que faça, porque muito disso que eu falei fazia sentido para mim. Né? O fato de não dizer não nunca, de estar sempre à disposição. Né? Então, quando eu mudei assim, alguns padrões de comportamento, e padrões pequenos, por exemplo, eu criei a minha agenda. Eu tenho a minha agenda. Porque enquanto eu não tinha a minha agenda, eu era a agenda dos outros. Estava sempre pronto para os outros. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas quando a gente não tem o nosso compromisso com a gente, eu tenho o meu compromisso comigo. Enquanto eu não tinha isso, eu era a agenda do meu marido, eu era a agenda da minha família, eu era a agenda da minha filha, eu era a agenda do meu pai, eu era a agenda da minha... Eu era a agenda dos outros. Hoje eu tenho a minha agenda. Então hoje, por exemplo, foi um dia que eu não fui levar a minha filha na escola. Não, porque eu tinha um compromisso às 14h e da 1h30 até as 2h eu queria me preparar para esse compromisso. E ok. E foi assim. E eu me fiz ser respeitada dessa forma. Mas isso, gente, não aconteceu do dia para a noite. Isso doeu para mim. Foi um processo de dor, de crescer dói. Né? Sair da zona de conforto dói. Mas eu vi que ter esse tipo de comportamento foi necessário para que eu pudesse ter o meu crescimento pessoal. A minha satisfação pessoal.
né? Eu não sei se faz sentido para todas vocês tudo isso, mas eu acredito que uma coisa ou outra deva fazer sentido, né? Gente, ai, Gi, a gente tá me assistindo também, ó. Gente, eu não sei se fez sentido para vocês o nosso encontro hoje, né? Se foi bom vocês estarem comigo esse tempo, né? Se vocês tiveram a clareza de alguma coisa, mudanças assustam, né? Mas a gente não vai conseguir novos caminhos se a gente continuar nos velhos caminhos, entendeu? Portas antigas não abrem novos universos, assim, né? O que vocês acharam? Depois me dê um feedback desses nossos encontros, né? E eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, que a minha ideia hoje era que fosse meia hora de live só. E a gente acaba se estendendo, deve ser porque é mulher, minha mulher fala pouco. Mas eu estou pensando, gente, e depois vocês me deem um retorno, um inbox, né? Do que é que vocês acham. Eu estou pensando se faz sentido para vocês. Eu estou pensando em fazer uma lista de transmissão do WhatsApp. O que é uma lista de transmissão do WhatsApp? Não é um grupo de WhatsApp, onde a gente vai compartilhar bom dia, boa tarde, boa noite, bom feriado, oração de não sei o que, corrente daquilo, não. Uma lista de transmissão do WhatsApp é uma lista de contatos onde vocês não saberão quem está nessa lista, só eu sei quem está, vocês não sabem quem estão, mas a intenção desta lista... Obrigada, Tati, tu também sempre arrasa, pode ter certeza. A intenção dessa lista, o que é? Essa lista de transmissão, no nosso meio aqui, nos offlines, né? Ela serve para quê? Para a gente compartilhar conteúdo, e a ideia era o quê? Eu passar por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, conforme fosse relevante, assuntos relacionados ao processo de emagrecimento, assuntos motivacionais, frases inspiradoras, perguntas reflexivas, né, que fizessem vocês terem tomada de consciência, que fizessem vocês pensarem, que fizessem vocês refletirem sobre o assunto, ou ter algum insight, né? Mas eu passaria para vocês não vão passar para mim. E não é um grupo de WhatsApp normal, desses que a gente está acostumado a ter, grupo de família, grupo de primo, grupo das mães, grupo dos pais. Não, é um grupo de uma lista de transmissão. Então, se vocês acharem que faz sentido, tá? Vocês me respondem, né? Me respondam, né? Se faz sentido ou não, inbox ou aqui mesmo depois nos comentários. A Janine entrou. Janine, seja muito bem-vinda. A Janine é uma colega que conviveu comigo durante muito tempo e fomos grandes amigas, né? E é muito bom te ter aqui. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Então, gente, essa lista de transmissão era com esse intuito, sabe? De eu compartilhar conhecimento com vocês, tá? Se vocês acharem que faz sentido, depois vocês vão dando aqui para mim um feedback, vão dando um retorno, e durante essa semana eu ainda monto para a gente poder trocar, na verdade, eu trocar conteúdo com vocês, eu fornecer para vocês conteúdos, tá? Conteúdos relevantes, que eu acho relevante, né? Mas não, só para deixar bem claro que não é um grupo de WhatsApp normal, é uma lista de transmissão do WhatsApp. São coisas diferentes, tá? Então, hoje, por hoje era só. Eu espero que eu tenha contribuído de forma positiva na vida de vocês, que eu tenha impactado positivamente, né? Espero que tenham gostado. Peço desculpas se por acaso em algum momento eu não fui clara ou se eu disse algo que não foi legal, né? Fiquem com a minha melhor intenção positiva, né? Eu espero que vocês levem para casa hoje, ou quem já está em casa, mas que durma pensando, né? Que comecem a avaliar o cenário de vocês e o padrão alimentar que vocês têm diante desse cenário, né? E que de agora em diante se perguntem, eu estou comendo porque eu estou com uma fome física ou eu estou comendo porque eu estou tendo uma fome emocional? Tá bom, gente? Compartilhe essa live, tá? Vamos propagar o bem, né? Vamos
A Grace, olha, Teca, muito boa essa forma de troca de informação de você para conosco. Obrigada por hoje, foi tudo muito proveitoso, sim. Valeu cada dica e cada palavra de reflexão. Um beijo. Grace, obrigada por ter ficado comigo todo o tempo. Eu sei que o tempo da gente é precioso, quem é mãe, principalmente, não para quem não é que não seja precioso, mas eu sei que quem é mãe a gente precisa dar atenção para filho, para marido, dar janta para as crianças, pôr para dormir, enfim. E vocês me acompanharam, já são quase 10 horas da noite. Muito obrigada mesmo, gente. E a gente se vê provavelmente na próxima quinta. Não vou confirmar nem garantir, mas e vai vir novidades por aí, tá? Se cadastrem, né? Não se esqueçam de dizer se vocês acham que faz sentido ou não, tá? Muito obrigada por estar comigo, né? E até um próximo momento, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus, né? E vamos honrar e respeitar as nossas histórias, ok? Com essa mãozinha que aparece. Tchau, tchau. Até mais.